Daqui a 12 dias, um visitante interestelar de 33 bilhões de toneladas, chamado 3I/Atlas, passará pelo Sol a uma velocidade 80 vezes maior que a de uma bala, e é aí que as coisas podem dar errado. Sua trajetória está quase alinhada com o plano do Sistema Solar, algo que nenhum cometa aleatório deveria fazer. Levantando a inquietante questão: será este um viajante natural ou uma máquina projetada para se deslocar em direção ao Sol e parar completamente dentro do nosso sistema solar? Embora os olhos da Terra sejam ofuscados pelo próprio Sol, a única coisa que saberemos com certeza é o que emergirá do outro lado. O verdadeiro perigo reside no que não veremos quando mais importa. 3I/Atlas avança em direção ao Sol, a quase 55 km por segundo, traçando uma trajetória que desafia todas as probabilidades. Em vez de mergulhar em um ângulo abrupto e aleatório, ele desliza sobre o plano do Sistema Solar, inclinado apenas 5 graus, em relação à eclíptica, o disco invisível onde os planetas orbitam. Para um visitante do espaço interestelar, isso é uma exceção estatística. Chegadas aleatórias devem se espalhar pelo céu, a maioria errando a eclíptica por ampla margem. No entanto, aqui, a trajetória quase se sobrepõe às faixas planetárias como se mapeada para se misturar ao tráfego local. Simulações orbitais realizadas por cientistas planetários mostram que apenas uma pequena fração dos objetos interestelares deve chegar dessa forma. A eclíptica cobre uma fina fatia da esfera celeste. Para um cometa aproximar-se a menos de 5 graus, é como lançar um dardo em um globo em rotação e atingir uma rua da cidade. Os dois últimos objetos interestelares, Oumuamua e Borisov, vieram de altas inclinações com suas trajetórias cortando o Sistema Solar em ângulos agudos. O Atlas, por outro lado, traça um arco retrógrado movendo-se contra a corrente planetária, mas quase plano ao longo do disco. Esse alinhamento não é apenas uma curiosidade. Ele muda o que é possível no periélio. Um objeto que se aproxima ao longo da eclíptica encontra o Sol em um ângulo raso, maximizando a janela para qualquer manobra que aproveite a gravidade solar. Se um projetista de naves espaciais quisesse usar o efeito Oberth, uma maneira de amplificar a queima de um foguete, cronometrando-o para atingir a velocidade máxima perto do Sol, essa seria a geometria que escolheria. Mas os números por si só já são suficientes para causar espanto. Descoberto em 1º de julho de 2025, pela pesquisa Atlas, no Chile, o 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado. Sua velocidade de aproximação superior a 200 por hora confirma que não está vinculado ao Sol. O periélio ocorrerá em 29 de outubro de 2025, a uma distância de 1,36 km UA, logo abaixo da órbita de Marte. Por enquanto, a mecânica orbital indica que ele deve passar rapidamente e desaparecer para sempre. No entanto, o alinhamento incomum da trajetória com a eclíptica, somado à sua velocidade hiperbólica, deixa uma dúvida persistente. Seria um acaso cósmico ou a assinatura de uma intenção? À medida que o relógio avança para o periélio, as apostas aumentam. Se o Atlas é natural, é um visitante raro, mas explicável. Caso contrário, a geometria por si só sugere um nível de planejamento e um propósito que vão muito além do acaso. No periélio, o 3I/Atlas estará se movendo a quase 68 km por segundo, mais que o dobro da velocidade da nave espacial mais rápida já lançada da Terra. Este é o momento em que as leis da mecânica orbital oferecem uma brecha única. O efeito Oberth, descrito pela primeira vez por Hermann Oberth em 1929, afirma que a queima de um foguete é muito mais eficaz quando realizada em alta velocidade
no interior de um poço gravitacional. Em termos simples, o mesmo impulso de um motor de foguete produz muito mais quando o objeto está se movendo mais rápido, especialmente perto de um corpo massivo como o Sol. O princípio pode ser resumido em uma regra simples. A variação na energia orbital de uma queima é proporcional à velocidade do objeto no momento da queima. Se uma nave espacial aciona seus motores enquanto se desloca pelo espaço profundo, ela recebe apenas um modesto aumento de energia, mas acione os mesmos motores enquanto passa rapidamente pelo Sol a 68 km e o efeito se multiplica. Uma variação de 1 km na velocidade. Nessa velocidade, se traduz em uma alteração drástica na trajetória do objeto. A matemática é clara. A energia cinética aumenta com o quadrado da velocidade. Portanto, uma queima no periélio é como golpear um martelo com força total, não apenas bater levemente. Para Tracy Atlas, o caminho teórico para a captura exigiria uma desaceleração, o que os engenheiros chamam de queima retrógrada logo na aproximação máxima. O objetivo seria perder velocidade suficiente para mudar de uma trajetória de escape hiperbólica para uma órbita fechada e limitada ao redor do Sol. Cálculos mostram que para entrar em uma órbita solar permanente a 1,36 UA, o objeto precisaria perder cerca de 20 km por segundo no periélio. É pedir muito. Mesmo para a propulsão química ou nuclear mais eficiente conhecida, a quantidade de propelente necessária se aproximaria da massa do próprio objeto. No entanto, o efeito Oberth é a única maneira de tornar tal manobra remotamente plausível com qualquer tecnologia conhecida. Cometas naturais sofrem desgaseificação, jatos de vapor e poeira que podem alterar sua trajetória, mas essas forças são fracas, caóticas e raramente alinhadas às necessidades orbitais. Elas podem alterar a velocidade de um cometa em alguns metros por segundo, não em dezenas de quilômetros. Uma queima retrógrada controlada e precisamente cronometrada no periélio se destacaria nos dados. A mudança resultante na trajetória seria óbvia para os astrônomos que acompanham sua trajetória após a conjunção solar. O sinal revelador é uma queda repentina e gradual na velocidade de saída muito além do que a liberação de gases pode explicar. É por isso que a janela do periélio é importante. Se 3i/Atlas tentasse desacelerar a gravidade do Sol, atuaria como amplificador, transformando um impulso modesto em uma grande transformação. A mecânica é simples, mas os riscos energéticos são imensos. Resta ficar atento a qualquer sinal de que a natureza, ou algo mais, tenha os meios e a intenção de usá-los. De meados de outubro até o início de novembro de 2025, o 3i/Atlas desaparece atrás do Sol da perspectiva da Terra. Isso não é um golpe de sorte, mas sim o resultado de uma regra intrínseca na observação astronômica. Quando um alvo cai abaixo de cerca de 30 graus do Sol, todos os principais telescópios terrestres são forçados a desviar o olhar. A prevenção solar não se trata apenas de proteger a óptica sensível da luz ofuscante, mas também de um protocolo de segurança incorporado ao hardware e ao software. A janela de blackout, que se estende de 22 de outubro a 7 de novembro, significa que enquanto o 3i/Atlas atravessa o periélio, nenhuma imagem ou espectro direto pode ser coletado da Terra. Observatórios espaciais enfrentam os mesmos limites. Os telescópios Hubble e James Webb são programados para nunca apontar a menos de 50 a 85 graus do Sol, eliminando qualquer chance de uma observação de última hora. Até mesmo o TSS, com suas câmeras de campo amplo, está bloqueado pelas regras de elongação solar. A Parker, Solar Probe e a Solar Orbiter, ambas projetadas para estudos solares próximos, são apontadas para o Sol e raramente correm o risco de se desviar do eixo para a ciência cometária.
Seus instrumentos são otimizados para campos de plasma e magnéticos e não para objetos tênues nos limites de seus campos de visão. Sondas orbitais de Marte, por um breve período melhor posicionadas, tentaram tirar fotos arriscadas enquanto o Tracy/Atlas passava rente à superfície no início de outubro. Mas o objeto era 50.000 vezes mais tênue do que seus alvos habituais, e as imagens preliminares da sonda ExoMars Trace Gas Orbiter foram descartadas pela equipe da ESA como prováveis ruídos. Nenhuma detecção confirmada foi divulgada. Por enquanto, a única certeza é a ausência um período de várias semanas em que qualquer mudança drástica natural ou não pode ocorrer sem ser observada. Quando o objeto reaparecer perto do amanhecer de novembro, os astrônomos ficarão em busca de evidências posteriores juntando as peças do que aconteceu no escuro. O brilho supostamente serve como um indicador da massa. Para Tracy-Atlas, essa suposição agora está sob questionamento. Leituras fotométricas calibradas com base na refletividade padrão de cometas estimam a massa do objeto em aproximadamente 33 bilhões de toneladas, um número que o tornaria um dos visitantes naturais mais pesados da história recente. No entanto, quando os dinamicistas planetários calcularam os números após o sobrevoo de Marte em 3 de outubro, o resultado foi silêncio. A uma distância de apenas 29 milhões de quilômetros, um corpo desse tamanho deveria ter se aproximado da órbita de Marte, ou pelo menos aparecido como uma pequena anomalia nos dados de navegação dos orbitadores. Em vez disso, o Mars Reconnaissance Orbiter e o Trace Gas Orbiter da ESA não relataram nenhuma perturbação mensurável. Os registros de rastreamento da Deep Space Network não mostraram nada além do ruído de fundo. Não se trata apenas de sinais perdidos. Em 2014, a passagem muito mais próxima do cometa Siding Spring por Marte deixou uma marca detectável na trajetória do planeta, embora fosse menor e mais leve do que o Atlas supostamente seria. Aqui, com uma estimativa de massa de ordens de magnitude maior, o efeito está completamente ausente. A discrepância não passou despercebida. Equipes de astrodinâmica cruzaram as soluções orbitais buscando qualquer desvio inexplicável no movimento de Marte ou no tempo dos sinais da sonda espacial. A resposta continua a mesma. Nenhuma atração gravitacional, nenhum resíduo, nenhuma evidência de um núcleo sólido massivo. Alguns sugerem que a massa é simplesmente superestimada, que o brilho de Atlas pode ser inflado por poeira ou por uma superfície com reflexo incomum. Outros apontam para a possibilidade de uma estrutura oca ou altamente porosa, uma concha cósmica, em vez de uma pedra. A taxa de rotação medida a partir de mudanças periódicas de brilho sugere um corpo que gira mais rápido do que um pedaço sólido desse tamanho deveria permitir. Por enquanto, os números se recusam a fechar. Um objeto brilhante de rotação rápida e gravidade desprezível, uma equação que aponta para uma casca oca, seja ela construída pela natureza ou por outra coisa. Espectroscopistas rastreando Tracy cortam Atlas. Em meados de setembro, registraram uma coma que se estende por 180 mil quilononões, um envoltório de gás e poeira que ofusca o próprio núcleo. A molécula dominante nessas medições é o cianeto de hidrogênio liberado a uma taxa de 5 vezes 10 elevado à 25ª potência de moléculas por segundo. Isso representa cerca de 2 quilos de HCN liberados no espaço a cada segundo, um número que se destaca entre os cometas conhecidos, mas não sem precedentes. O tamanho da coma e a produção constante de cianeto sugerem uma liberação ativa de gases impulsionada pela luz solar que aquece gelos antigos à medida que Atlas se aproxima do sistema solar interno. Jatos de vapor e poeira se projetam para fora, esculpidos pela pressão da radiação.
e pelo vento solar, formando um halo assimétrico que sinaliza tanto movimento quanto volatilidade. No entanto, a química é mais do que uma curiosidade. É a base para a aparência de um cometa natural antes do periélio. A presença de HCN, juntamente com traços de água e monóxido de carbono, ancora Atlas no território familiar dos cometas do Sistema Solar. As assinaturas espectrais correspondem às catalogadas em visitantes interestelares anteriores, embora as proporções e intensidades indiquem uma história de formação única. Por enquanto, o comportamento da coma apoia uma explicação natural, um corpo rico, poroso e volátil que se desprende de massa à medida que se aproxima do Sol. Essa linha de base medida antes do encontro solar crítico se tornará a referência para avaliar quaisquer mudanças pós-periélio. Se a química mudar ou se a coma se fragmentar de maneiras inesperadas, esses desvios se destacarão no registro cuidadoso do espectroscopista em setembro. Uma concha oca correndo em direção ao Sol é mais do que um quebra-cabeça físico. É um cenário com consequências testáveis. Imagine uma estrutura construída não para durar, mas para se desdobrar. No periélio, quando a luz solar e a gravidade estão em seu auge, um corpo frágil poderia se fragmentar naturalmente, espalhando detritos em direções aleatórias. No entanto, há outra possibilidade que cientistas como Avi Loeb estão determinados a manter em pauta: a implantação intencional. Se a tecnologia 3C/Atlas for projetada, o periélio oferece um momento único para a ação. Em vez de uma fragmentação caótica, a concha poderia liberar unidades menores, sondas ou sensores, cada um com sua própria trajetória, como sementes de dente de leão ao serem atingidas por uma rajada. Nesse caso, as evidências seriam concretas. Após o periélio, os astrônomos procurariam por rastros discretos e não aleatórios, irradiando da trajetória original, com alguns fragmentos acelerando ou se afastando do Sol, sem se deslocarem passivamente. Padrões no campo de detritos, linhas retas, mudanças repentinas de velocidade ou aglomerados se movendo como se estivessem sob controle, se destacariam contra o cenário de caos natural. O projeto Galileu de Loeb está se preparando exatamente para esse teste. Sua lista de verificação é clara. Rastreie cada fragmento de saída, meça as velocidades e compare com modelos de fragmentação natural de cometas. Se os dados mostrarem aleatoriedade, o cenário projetado desaparece. Mas se o céu revelar ordem, as implicações serão profundas. Os dias após o periélio decidirão qual versão as evidências corroboram. A sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, construída para escanear a superfície marciana, foi colocada em serviço quando 3 satélites e Atlas passaram por Marte no início de outubro. A equipe de instrumentação desviou sua câmera de alta resolução do planeta para a escuridão, capturando uma série de exposições de 5 segundos cada uma delas, esticada ao limite técnico. O alvo era quase 50.000 vezes mais escuro do que qualquer objeto que o orbitador havia sido projetado para capturar. Imagens brutas mostravam pouco mais do que uma dispersão de estática digital. Na maioria dos casos, o cometa suspeito era indistinguível do ruído de fundo. Os pipelines de processamento ajustados para o terreno marciano nítido tiveram dificuldade em extrair qualquer sinal confiável. Analistas da Agência Espacial Europeia sinalizaram as imagens preliminares como provavelmente ruído, mas não estavam confiantes o suficiente para afirmar sequer uma detecção tênue. O desafio não era apenas a tênue detecção. Os orbitadores de Marte retransmitem dados para a Terra em intervalos curtos, competindo com as prioridades da ciência planetária e gargalos de downlink. Cada lote de imagens passava por camadas de calibração, compressão e revisão antes de chegar aos arquivos públicos. Com o objeto tão próximo do Sol, do ponto de vista da Terra,
não havia como cruzar esses quadros ambíguos com as observações terrestres. Quando os dados processados se tornaram públicos previsto para o final de novembro, semanas já haviam se passado desde o periélio. Nesse intervalo, qualquer mudança repentina na trajetória ou estrutura do Atlas poderia passar despercebida. Para os analistas, cada pixel ambíguo era um lembrete. O momento mais crítico pode estar oculto no ruído, e as únicas pistas podem chegar tarde demais para serem captadas em tempo real. Um corpo do espaço interestelar capturado pelo Sol reescreveria as regras da ciência planetária. Para os pesquisadores, isso significaria a primeira amostra permanente de material extrasolar, um objeto a ser estudado por gerações. Para os planejadores de defesa, o cenário é menos acadêmico. Memorandos internos que circularam na NASA e na Força Espacial dos Estados durante a janela de apagão delineavam modelos de contingência. Se um objeto projetado utilizasse uma queima de periélio para reduzir a velocidade, os protocolos de vigilância seriam intensificados. Nenhuma agência divulgou orientações públicas ou avaliações de ameaças, mas a existência desses rascunhos, mesmo em versão editada, sinaliza uma mudança na forma como tais chegadas são modeladas. Uma única manchete sobre captura ou implantação de sonda pode desencadear choques de opinião muito além da comunidade científica. No entanto, apesar de toda a especulação, as evidências continuam sendo as mais importantes. Para julgar alegações extraordinárias, os observadores precisam de uma lista de verificação clara. Primeiro, observe uma mudança repentina na velocidade de saída, uma queda abrupta visível nos resíduos astrométricos que não pode ser explicada pela liberação de gases por cometas. Em seguida, procure por detritos organizados, rastros discretos ou fragmentos acelerando em direções não aleatórias e não o jato caótico da ruptura natural. Cruze-os com registros de anomalias atmosféricas, especialmente relatos de eventos semelhantes ao UAPS, sincronizados com o periélio. Os conjuntos de dados a serem observados são observações públicas ópticas e de radar do solo e do espaço, estudos de polarização e campanhas de ocultação da ciência cidadã no hemisfério sul. Canais arquivados da NASA. ESA-CNSA e do Projeto Galileu divulgarão imagens de recuperação, soluções de trajetória e dados brutos de sensores em novembro e dezembro. A falsabilidade é a regra. Se o caminho de saída não apresentar nenhuma mudança gradual, se os fragmentos se deslocarem aleatoriamente, se nenhuma anomalia correlacionada aparecer à história, retorna à natureza. O teste não é o que é possível, mas o que os dados confirmam. Em 29 de outubro de 2025, o 3C/Atlas atingirá o periélio a 1,86 unidades astronômicas do Sol, fato verificado tanto pelos registros de levantamento do Atlas quanto pelos dados de trajetória da NASA. Sua aproximação quase eclíptica de 5 graus é estatisticamente rara para objetos interestelares conforme confirmado por modelos orbitais. Embora as leituras fotométricas estimem uma massa de 33 bilhões de toneladas, o sobrevoo de Marte, em 3 de outubro, não produziu nenhum efeito gravitacional detectável, uma inconsistência documentada nos registros de navegação da ESA e da NASA. As lacunas nas imagens durante o apagão da conjunção superior são uma questão de cronogramas de telescópios publicados deixando uma janela crítica sem observação. Até o momento, nenhum aviso confidencial de defesa ou mercado foi emitido sobre a potencial captura ou origem artificial do objeto. Se 3C Atlas é um cometa poroso ou algo projetado somente os padrões de detritos pós-periélio e as mudanças de velocidade esperados para os conjuntos de dados do final de novembro fornecerão respostas. Até o momento, as evidências destacam tanto os limites da observação atual quanto a natureza extraordinária do 3C Atlas. Seu próximo movimento permanece uma questão de registro, não de especulação.